Caríssimas e caríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um episódio, finalmente, deste projeto que eu tanto amo, que é o Leia Vale a Pena, onde eu compartilho com vocês leituras, livros que estão, mexendo comigo, que estão me inspirando, que estão abrindo novos horizontes. E eu estava já faz um certo tempo devendo essa para vocês, que é comentar este livro aqui, ó. Dessa vez eu estou lendo no Kindle, eu vou colocar a capa aqui do lado. O livro está em inglês, tá? Espero que saia em português em breve, se é que já não saiu. Se saiu, eu vou colocar o link aqui. O livro se chama Corruptível: Quem alcança o poder e como isso nos muda. Eu devo confessar que faz um bom tempo já, talvez por experiências pessoais não necessariamente memoráveis, eu tenha chegado a uma conclusão caseira, bastante amadorística, de que talvez a história do mundo, a dinâmica do mundo não seja uma questão, sei lá, de luta de classes, ou seja o que for, mas seja, e essa era a minha tese, bastante amadorística, bastante intuitiva e um pouco traumática, de que havia entre nós, humanos, alguns espécimes internamente diferentes, externamente encantadores, externamente convincentes, externamente bastante bem conectados, competentes, mas que internamente não tinham nada dentro, né? Então eu falei, algo me disse que é como se tivesse aí alienígenas ou então uma mutação que fosse capaz de, talvez justamente por não ter coração, descobrir como manipular as pessoas que têm. Essa sempre foi a minha conclusão depois de 57 anos de estrada. Mas esse livro do Brian Klaas é extremamente interessante porque ele refina um pouco isso e dá muito mais elemento. A questão é, sim, existem pessoas com um perfil, digamos, diferenciado, né? Ele cita, inclusive, uma tríade, que é chamada a tríade das trevas, a tríade obscura, que é uma mistura de 3 traços de personalidade que, em grau menor ou menor, todos nós temos. Um deles é a questão do maquiavelismo. O maquiavelismo são aquelas pessoas para quem o fim justifica os meios, são pessoas estratégicas, são pessoas capazes de manipular sem pensar 2 vezes os outros para atingir os seus objetivos. Ok, esse é um dos traços, esse é um das perninhas do tripé. O segundo traço é o narcisismo, são aquelas pessoas que se amam, querem ser aduladas, idolatradas, paparicadas, mimadas e demandam a atenção. Vocês devem estar pensando em vários líderes políticos recentes por aí. O terceiro traço é um pouco mais sinistro, é a questão da psicopatia. Isso é um traço praticamente clínico. São pessoas que, por alguma razão qualquer, são incapazes de sentir empatia. Elas reagem de maneira diferente, até mesmo quando elas presenciam uma cena que deveria provocar em nós, sei lá, indignação, revolta, asco, elas não sentem absolutamente nada. Bom, mas são traços da natureza humana, mas é interessante porque quando isso se combina nessa tríade do mal, curiosamente, pessoas com essa tríade parecem se concentrar em posições de poder. E a pergunta é, por quê? Né? Será que essa posição de poder tornou essa pessoa pior? Ou será que pessoas com esse perfil vão querer o poder? Bom, talvez, mas de que maneira que a gente afinal acaba concedendo o poder? A gente vota neles, inclusive estamos aí às portas de uma eleição, né, com algumas das opções demonstrando muitos desses traços, o maquiavelismo, o narcisismo, a psicopatia em diferentes graus. O que o livro tenta fazer é sair um pouco daquele jargão, né, que o poder corrompe, corrompe absolutamente. Ele até conta essa história, é bem legal, mas tentar destrinchar um pouco por que ao longo da evolução a nossa espécie se beneficiou de haver personagens, figuras, né, que nascem de alguma maneira mais manipuladoras ou mais insensíveis ou mais dominantes, e por que a gente cria uma relação quase que de simbiose com esse tipo de figuras. O livro é fascinante, é extremamente interessante para você talvez reinterpretar
acontecimentos políticos, né? Veja Putin, veja Erdogan, veja Trump, veja Bolsonaro, não é? Mas de repente episódios corporativos, aparentemente estudos indicam que nas corporações, em cargos de liderança, a quantidade de psicopatas é muito maior do que na média da população, que é uma coisa muito interessante. Mas também, o que é mais importante, ele vai mostrar como alguns tipos de organização social, alguns tipos de regras de jogo, alguns tipos de contexto podem fazer com que esse tipo de distorção, de concentração de poder, de manipulação, de injustiça tenha a sua chance diminuída, seja minimizado. E aí ele tem uma série de sugestões. E eu estou, na verdade, na metade do livro, eu não esperei acabar. Algumas das coisas aqui eu já estou me adiantando um pouco, porque eu cheguei a esse livro ouvindo um podcast, a entrevista com o Brian Klaas foi absolutamente fascinante. E eu acho que essa é uma leitura que a gente deveria ter, ou pelo menos esse tipo de consciência a gente deveria ter no primário, no prézinho, para a gente tentar entender como que a gente pode criar um futuro melhor, né, mais democrático, mais rico, mais diverso, se livrando dessas figuras que distorcem a realidade a seu favor, né? Como é que a gente constrói isso justamente com novas regras de jogo, valorizando a colaboração, valorizando a diversidade, valorizando, que é extremamente interessante, a horizontalidade. Eu fiquei feliz porque isso pelo menos ajudou a entender um pouco melhor aquilo que intuitivamente para mim estava ficando claro. Quem sabe isso daqui nos vacina de pessoas maquiavélicas, narcisistas e psicopatas no futuro. Leia, vale a pena. Um grande abraço e até o próximo episódio.